Olá! Oi, tudo bem? Prazer ter você aqui de novo no nosso canal. Seja muito bem-vindo. É muito bom que você esteja assistindo esse vídeo. E a nossa aula de hoje, ela é bem simples, assim, não é nada física quântica, não. Ela diz respeito a nós, ela fala conosco e sobre nós. Nossa aula de hoje é relacionada à cultura. Cultura. Essa palavra tão comum, né? A gente escuta muito é, ouvir as pessoas dizendo, ele tem cultura, nossa, olha que coisa culta. A gente escuta essa palavra e o nosso objetivo na aula de hoje é definir o que é a tal da cultura e como que ela funciona, como que é esse negócio. Por isso eu te convido a pegar o seu caderno, anotar tudo que não ficar claro e se envolver com a aula, ok? Prazer tê-la aqui conosco, vamos aprender junto. Primeiramente, nós precisamos entender algumas coisas da cultura. A cultura é algo que precisa ser inventada pelo ser humano. Cultura não existe na natureza. Cultura é algo do universo da humanidade. Quando você vai, por exemplo, para outras espécies, as abelhas, faz, milhares de anos que as abelhas vivem do mesmo jeito. Quando você vai até as formigas, faz muito tempo que as formigas vivem do mesmo jeito. Salomão, em Provérbios, dizia: aprenda com a formiga, ó preguiçoso. A formiga trabalha, e hoje a formiga faz a mesma coisa que nos tempos de Salomão. Mas se você observar a realidade humana não é estática, como é a realidade das formigas ou das abelhas. Nossa realidade, ela é cultural, no sentido de que nós estamos sempre inventando o nosso estilo de vida. Então, o que é cultura? É aquilo que o ser humano inventa, que o ser humano cria e passa a viver dentro. Ah, da hora, legal. Essa cultura precisa ser transmitida às próximas gerações. Imagine que você tem uma mega receita deliciosa de um brigadeiro incrível que não vai no forno. Uau! Mas você morreu e nunca passou essa receita para ninguém. Você criou cultura? Sim, mas apenas para você. Não, não é um fenômeno que pode atingir outras pessoas e uma sociedade. Não. É uma coisa só sua que morreu contigo. Cultura é algo inventado pelo ser humano e transmitido aos demais, seja aos da nossa geração, seja aos da próxima geração. E essa cultura, para ser considerada, né, cultura, algo precisa ir se mantendo, se perpetuando, ou no seu aspecto original, ou nas suas modificações. Resumindo, cultura é a nossa criação, a criação do ser humano. Essa criação se comunica uns com os outros, ela se modifica e pouco a pouco ela vai perpassando, ela vai se perpetuando ao longo da história. Cultura é isso, uma invenção humana. Legal. E a cultura? Vamos pensar, né, gente? De onde é que vem? De onde vem a cultura? Ela é fruto de um longo processo. Hoje nós falamos português. Por quê? Por causa da colonização. Mas a nossa língua portuguesa tem elementos indígenas, das línguas tupi, G, caingangue. Por que isso? Por causa de uma simbiose que aconteceu lá atrás, no período da colônia, e que hoje chega até os nossos dias. A cultura é fruto de um processo que vai passando aos poucos, influenciando gerações e se construindo. Interessante. E ela vem das experiências humanas. Experiências humanas com os seres humanos, experiências humanas com a natureza e experiências humanas racionais, da mente, do homem com a sua própria mente. Talvez este ponto seja um pouquinho difícil. Então vamos lá.
Há 40 mil anos, o homem não sabia plantar. Ele era caçador-coletor. Um belo dia, algumas mulheres, lá na pré-história, descobriram como criar o seu alimento. E a partir daquele instante, a relação do homem com o solo, com a natureza, foi transformada. Porque alguém inventou algo, hoje chamamos de agricultura, e isso mudou a forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Olha que coisa! É uma produção cultural. Até hoje está aí, né? A agricultura. Então veja, a cultura pode vir da relação do homem com o meio. Ok. Hoje, quando nós nos cumprimentamos, a gente faz assim, né? Faz aquele sinal que é o 2 ou o V. No Japão, eles inclinam o seu corpo. De onde é que isso vem? Isso não vem da relação com a natureza, mas da relação entre os homens. Aqui no Brasil, constituiu-se uma relação entre os indivíduos. No Japão, foi constituída de um jeito diferente. Isso é cultura. Além disso, a cultura vem da nossa relação com o meio ambiente, da nossa relação com os outros homens, e a cultura vem da nossa relação com aquilo que o ser humano tem que mais ninguém tem, da relação humana com a racionalidade, com a mente. Por que será que a nossa vida é cercada de conceitos abstratos? Vamos pensar o seguinte. Agora você está provavelmente olhando para esse vídeo e você olha para o relógio e fala assim: Nossa, olha só quanto tempo que esse cara vai falar. Nossa, um tempão. Tempo é um conceito abstrato. Tempo é um conceito que a mente humana percebe, mas a gente não rela no tempo. O tempo rela na gente, mas a gente não rela nele. Olha que interessante. A nossa mente enxerga as coisas e cria conceitos e eles também entendem e criam cultura. Para nós, o tempo é começo, meio e fim. Para os maias, uma cultura diferente, o tempo é cíclico. Ele se renova a um período lá de 5 mil anos. Pá. Então, olha que interessante. A forma como a nossa mente entende as coisas também produz cultura. Resumindo, de onde vem a cultura? Das interações do homem com o seu mundo material, do homem com outro homem e da mente humana pensando todas essas coisas. Cultura é fruto dessas interações. Sempre lembrando, passada de geração em geração, e assim a coisa vai. Aqui, ó, eu queria compartilhar com você, dá uma olhadinha nessas duas imagens. Você tem aí uma oca indígena e você tem um templo maia. Se eu não estou enganado, esse é o templo de Chichen Itza. São construções diferentes. O que explica a diferença entre elas? Há algum tempo atrás, o que explica a diferença, o que explicava a diferença entre elas, era uma teoria muito feia que dizia que o indígena brasileiro, construtor de oca, não tinha competência técnica que o maia tem. E o maia tinha qualidades que o indígena brasileiro não tem, por isso construiu essa pirâmide. Há alguns anos, essa era uma interpretação super comum. Hoje, olha o que nós percebemos. No lugar onde esta oca indígena foi encontrada, não há disponibilidade de blocos de rocha. Como construir uma pirâmide de pedra sem pedra? Ué, não tem como. Então observe que a cultura ela está ligada ao meio ambiente onde a pessoa vive. É fruto dessa interação. Por que é que os maias faziam esse tipo de escultura, de arquitetura, e os indígenas brasileiros faziam outro tipo? Isso é fruto das interações com o meio ambiente.
Não é fruto de uma hierarquia de raças? Não, não é. Isso é fruto dessa interação. Por que eu te contei esse caso? Para que você perceba, cultura é fruto dessa interação. Homem e meio, homem, mente e realidade. Legal. E como é que a cultura funciona? Vamos pensar em umas perguntas aqui, ó. Dá para falar que a cultura é algo estático? Não, não dá para falar. A cultura não muda. Sempre fizemos assim. Cultura não é algo estático, está sempre se transformando. Cada ser humano novo que chega neste planeta muda um pouquinho a cultura do seu lugar. Então a cultura ela está em movimento. Isso é importante da gente saber. Cultura é algo dinâmico que se move. Legal, legal. E uma ideia que a gente às vezes nem sabe que pensa muito desse jeito, mas muita gente pensa desse jeito, é a defesa de que existe uma cultura pura, uma cultura sem influências de nenhuma outra, uma cultura isolada e sem nenhuma interação. Nada, uma cultura pura. Isso existe? Não existe. Toda cultura se relaciona com as outras, não há essa ideia de cultura fechada. Quer ver um exemplo? Se você digitar no seu Facebook a palavra funk, aparecerá o funk do Rio de Janeiro. Mas, se você for para aquela página 3 do Google, você vai ver que existem outros tipos de funk. Não só o funk carioca. Tem outros. Ué, um funk influenciou o outro, o funk do Rio de Janeiro acabou se mesclando com outras tendências e virou uma coisa nova. Não dá para eu falar, por exemplo, que aquele funk lá do que ficou popularizado nos Estados Unidos, que aquilo é o funk puro e o do Rio de Janeiro é o funk misturado e sem graça, o funk Nutella. Não, não dá para falar isso. Porque aquele funk dos Estados Unidos é fruto da interação de vários grupos sociais. Essa coisa, sabe, de coisa raiz e Nutella, essa expressão ficou muito comum. Isso a gente não defende em cultura, porque nós sabemos que toda cultura é fruto de uma interação. O português de Portugal é o português puro? Não dá para saber, porque eles têm influência, por exemplo, das línguas árabes, influência do latim. Ah, e o português do Brasil é português original? Não, porque ele é misturado com a língua indígena, com palavras de matriz africana. Então, essa ideia de que existe uma cultura pura, ela não se adequa muito à realidade de como a cultura se desenvolve. E, evidente, cultura é algo alterado. E para que a cultura serve? Gente, estamos aqui falando de cultura, estamos falando de mesclagens culturais, legal. Mas para quê? Essa é uma boa pergunta. Por que que você está ouvindo sobre cultura? Qual que é o objetivo disso? O objetivo da cultura, primeiro, é providenciar soluções para que o ser humano sobreviva, para que ele atenda às suas necessidades. Aqui no Brasil, olha como isso é interessante. Nós temos uma cultura. Alguém planta para nós trabalhamos, há uma troca comercial e assim a coisa vai. Se você vai para outras comunidades, por exemplo, num país chamado Zimbábue, lá todos plantam. Por quê? Porque é uma realidade diferente, uma cultura diferente. Mas os dois lugares estão ali criando formas de atender às suas necessidades. E essas formas são diferentes, geram culturas diferentes. Logo, por que a cultura existe? Para que ela serve? Ela serve como uma forma do ser humano de um povo para outro
mas existe para isso. A cultura representa a nossa adaptação ao meio ambiente, a forma como a gente se adaptou. Se você pega a forma como o brasileiro vive o seu dia e a forma como o australiano vive, você percebe adaptações diferentes. Estão vivos. A cultura é isso. É uma forma da gente se adaptar ao meio ambiente. E mais do que algo para atender às nossas necessidades, a cultura, ela faz parte da nossa natureza. Todo ser humano que existe, na medida em que vive, produz cultura. Pode não ser algo que vai passar para gerações inteiras e países, mas todo ser humano que vive produz algo, inventa. Lembra, cultura tem que ser inventada. Inventa algo e aquilo é uma coisa única que define aquele grupo. Então a cultura é da nossa natureza. Na mitologia grega, tem uma história muito interessante que é a do rei Midas. O rei Midas é de Creta, pá, e o rei Midas ele recebe uma bênção, maldição, né? Acaba virando uma maldição. Tudo que o rei Midas toca vira ouro. Se ele encosta num copo, vira ouro. Se ele encosta numa mesa, vira ouro. O ser humano é como o rei Midas quando o assunto é cultura. Tudo que a gente faz é cultura. Ou cultura que a gente recebeu de alguém, ou cultura que a gente está passando e criando. Tudo que a gente toca, fala, é cultura. Aqui, por exemplo, se você observar no intervalo da escola, há uma saudação, que é o doisinho. Isso é cultural. Naturalmente ela surgiu, alguém inventou e isso pegou. Tudo que nós tocamos é uma criação cultural. E a gente é igual o Rei Midas nesse assunto. Bom, para concluirmos, a cultura ela tem então algumas partes que a constituem, porque até agora estamos falando de cultura, mas ainda é algo abstrato. Toda cultura é provida de elementos subjetivos, elementos internos, emoções, construções intelectuais. Toda cultura tem a sua esfera objetiva, sua parte prática, evidente. E toda cultura tem a sua parte valorativa, os seus valores, seu conjunto de interpretações, seu conjunto de valores mesmo, essa é a melhor palavra. Vamos pensar num exemplo? Que acho que isso ajuda. Eu, João, olho para você e você é meu amigo. Quando eu olho para você, eu quero expressar a minha amizade em relação a você, esse meu sentimento. E dentro do nosso grupo social, para eu expressar o meu sentimento a você, eu faço isso aqui, ó. Você olha para mim e quando vê este gesto, você fala ah e responde. Assim acontece. Se você não responder, se você fizer isso aqui e sair, cara, como isso vai ser ofensivo. Veja só, o meu sentimento, parte subjetiva, o meu sinal, parte objetiva, e a sua resposta, parte valorativa, indica o valor que você dá a esse ato, tudo isso. Aqui estão os três elementos da cultura: a parte interna, a parte evidente e a parte valorativa. Toda cultura tem isso. Toda cultura, de verdade. É, quando você está triste no Brasil, o que a gente faz? A gente escuta a música de bad. Existe uma emoção, existe uma técnica envolvida e aquilo tem um preço, tem um valor. Toda cultura tem essas três esferas. Às vezes a gente só consegue perceber essas esferas quando nós saímos da nossa própria cultura e vamos para uma outra. Às vezes é desse jeito. Mas não dá para mentir. Toda cultura tem essas três seções. A parte interna, que representa a emoção,
A parte externa, que é como eu exponho, executo, e os valores que estão ali envolvidos, né? O preço, a importância daquilo. Essa foi a nossa aula. Curta, simples, objetiva. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que você tenha perguntas para a nossa live. Caso tenha, por favor, faça elas. É muito importante. Prazer enorme ficar com vocês aqui hoje. Deus abençoe e até daqui a pouco.